Graça e paz, queridos. Graça e paz, amém? Seu domingo tá ótimo? Graças a Deus, bendito é o nome do nosso Deus, que tem nos dado graça, tem nos dado fôlego de vida. Por isso estamos aqui para louvar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler, sei que você já leu a Bíblia nesse dia. Vamos ler Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Vamos ler o versículo 1 ao 3, depois do 9 ao 19, para a gente não ler todo o capítulo. Gênesis 22, de 1 a 3, depois do 9 ao 19. Amém? Gênesis 22, de 1 a 3, depois do versículo 9 ao 19. Esse texto mostra para nós o momento em que Abraão foi provado. Deus pediu a Abraão que matasse, sacrificasse seu filho. Vamos lá? Todos encontraram? Diz assim, Gênesis 22, de 1 a 3, depois de 9 ao 19. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Agora verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar, em cima da lenha, e, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por que fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos, e levantando-se foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Até aqui, queridos. Obrigado, Deus, nós te bendizemos mais uma vez. Pedimos que o Senhor derrame a tua graça, o teu poder sobre nós e fale conosco. Nosso coração é terra fértil para receber a boa palavra do Senhor e queremos ser edificados por ela. Desde já, nós damos toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor, porque somente o Senhor é digno. Obrigado, Pai, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Você já deve ter lido esse texto outras vezes, com certeza. É uma história bonita, uma história de fé. Eu não li ele todo para a gente ganhar algum tempo, mas você pode ler esse texto na sua casa. Na semana passada, no domingo, eu falei com os irmãos, nós falamos aqui sobre o operar de Deus na nossa vida, que é muito mais profundo do que a gente possa imaginar, e o Senhor quer operar em nós a santificação, porque sem ela, obrigado Marcão, sem ela a palavra de Deus diz que jamais poderemos ver a Deus. Então o Senhor trabalha em nós, não apenas as coisas externas, mas dentro do nosso coração é o que o Senhor quer trabalhar, primeiro por dentro, depois por fora, e não só aquela maquiada externa, que a gente sabe que acontece. Então Deus está muito mais interessado no nosso interior, em nos moldar,
né, a cada dia. E hoje, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos, dentro desse texto aqui, também, alguns princípios, e que eu diria que são fundamentais na vida de quem, de fato, busca ser abençoado por Deus. Eu sei que todos nós temos aí no nosso coração um desejo enorme de ser abençoado. É bobeira você falar, não, eu sirvo a Deus, mas não estou preocupado com a bênção. Conversa para boi dormir. A gente está servindo ao nosso Deus porque sabe que Ele pode abençoar, e é o desejo de Deus abençoar. Então Deus pôs no meu coração esse texto, porque Ele traz a Abraão um homem abençoado por Deus. É um homem que, aqui nós vimos o Senhor dizendo, olha, agora eu vou te abençoar, verdadeiramente eu vou te abençoar. Então a gente precisa aprender alguns fundamentos da palavra de Deus que levam esses homens a serem abençoados. Por que será que na minha vida, na sua vida, não está tendo bênção? A gente pensa que bênção é bem material, a maioria das pessoas pensa assim. Um dia eu perguntei por uma pessoa assim, como vai fulano, que eu não via há muito tempo? Essa pessoa me respondeu assim, vai muito bem, fulano comprou uma casa, olha bem, né, tá um bom emprego, e daí vai. Ou seja, eu perguntei se a pessoa estava bem, né? Eu não queria saber se ela tinha adquirido coisas, mas só que a gente confunde estar bem com adquirir coisas. Então, você tem carro, você tem casa, você tem um bom emprego, você está bem, mas às vezes a pessoa está morrendo por dentro, talvez ela não está bem nem com ela mesma, mas no conceito das pessoas ela está bem. Então, irmãos, esse homem Abraão é um abençoado. Mas agora, existem alguns princípios fundamentais na palavra de Deus que faz uma pessoa ser abençoada ou não. E eu quero pensar com você dentro deste texto. Os primeiros versículos que lemos, neles Deus faz um pedido para Abraão. Deus pede a Abraão alguma coisa. A princípio, certamente Abraão não sabia o que Deus intentava, né? Qual era a intenção de Deus lá na frente. Mas tudo começa com a palavra dizendo que depois dessas coisas, olha bem, Deus provou a Abraão. E a prova foi essa. Esse Senhor virou e disse, e chamou-lhe, Abraão. É um diálogo. Verso 1, depois passa por 2. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Uma conversa. Deus e o homem chamado Abraão. Mas aí depois Deus faz um pedido para Abraão. Isso é princípio básico, queridos. Isso é princípio básico. A gente admira os homens da Bíblia, as pessoas da Bíblia, e sonha em ter a vida que elas tiveram de bênção, mas também a gente não entende como é que é o processo. Deus pediu a Abraão alguma coisa. Ensinaram para a gente que Deus não faz troca, não é? Não ensinaram isso? Pois eu já desfiz isso aqui, falei e te mostrei várias vezes. Deus só trabalha na base da troca. Deuteronômio 28 é um exemplo. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, cumprir todos os teus mandamentos, teus estatutos, Ele vai te dar um punhado de coisa. Troca. Faz que eu te dou. Você não faz, eu não te dou. Só que eles enfiaram isso na cabeça da gente. É porque a gente tem medo de troca, que a gente pensa na troca do modo humano de trocar. Qual que é o modo humano? Desonesto. O modo humano de trocar é, o carro tá com o motor à beira de bater, tá todo ruim, você vai lá na oficina de um chegado seu, fala, dá uma maquiada aí, mas é para vender, o camarada já sabe que vai fazer serviço porcaria, não é? Tem um vendedor de carro aí, me perdoa, mas é assim que funciona. O camarada não vai lá na autorizada da Fiat e manda dar a melhor pintura para vender o carro depois. Ele vai naquele colega dele, dá uma maquiada por fora e vai, o motor tá à beira de bater e te vende e garante que o motor tá bom. Você roda uns dias com ele. Dá licença, queridos, só vou apagar esse ventilador aqui, porque senão eu vou gripar, resfriar, eu suo muito. Então, queridos, é assim que funciona a troca do ser humano. O pensamento nosso de troca é esse. Relógio está ruim, relógio está todo estourado, você vai lá, dá uma limpeza nele, é prova d'água, pode levar que é marca boa, o relógio funciona há pouco tempo e depois não funciona mais. Então a gente tem medo da palavra troca, porque para nós troca, assim como amor, assim como tudo para nós, é só dentro da dimensão humana. Falar de amor é complicado, dizer eu te amo é complicado. Por quê? Porque o nosso conceito de amor é o conceito humano errado, mal, né? Cheio de doenças psicológicas. A pessoa pensava que amava alguém, foi traído, então ela já não ama mais ninguém. Então você tem dificuldade até para dizer a Deus que você o ama na sua oração. Você tem dificuldade de dizer, Jesus, eu te amo, ó meu Deus, ó meu Pai. Porque a gente tem esses conceitos todos errados, mas não precisa ter medo. Deus disse, o amor de Deus trabalhar é sempre assim, você dá algo
ele já tem na palavra dele estipulado que tem algo em troca por aquilo que você fez. É tudo. Você quer ser salvo? Base da troca. Pastor, você está dando essa salvação pela graça? Sim, ela é pela graça, mas qual a condição dela? Ter fé, então é troca. Se você não tiver fé, não tem salvação. Mas só que a gente tem medo da palavra, embute ela e tenta dizer umas coisas que a gente depois não consegue sustentar. Estou te dizendo isso, querido, porque quero compartilhar com você princípios fundamentais deste texto aqui, da palavra de Deus, para você que busca ser abençoado por Deus e quer ter coisas. Pedido. Primeiro Deus fez um pedido. Deus faz esse pedido para Abraão. Olha, Abraão, sacrifica o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Leva o teu filho em determinado lugar que eu vou te mostrar e ali você vai matar o seu filho. Deus pediu, a princípio, Deus pediu, leva o teu filho em tal lugar que eu vou te mostrar e ali você vai matar o seu filho para mim, na minha presença. Oferece-o em holocausto, diz o versículo 2. Então, queridos, um pedido, princípio básico. Deus o tempo todo está me pedindo e te pedindo alguma coisa. É princípio básico para te abençoar, para me abençoar, para nos abençoar. O tempo todo é assim que funciona. Deus não vai jogar bênçãos sobre sua vida, porque simplesmente ele joga e pega quem quiser, né? Igual o rapaz lá da televisão, o Silvio Santos. Quem quer dinheiro, isso aí, né? Jogando o seu dinheiro. Então presta atenção, um pedido, versículo 1 e 2. Versículo 3 vai mostrar que Abraão teve uma prontidão muito grande para responder ao que Deus lhe pediu. Versículo 3 fala que ele se levantou de madrugada, abordou o jumento, tomou consigo seus servos, 2 dos seus servos, pegou a lenha, né, para o holocausto e ele partiu para o lugar que Deus havia mandado. Olha bem a prontidão, irmãos. Ele simplesmente se levanta e vai dar aquilo que Deus pediu. Deus pediu o filho, ele vai, ok, me levanto e vou fazer o que o Senhor me pediu. E um detalhe, ele não argumentou, a Bíblia não mostra, irmãos, Abraão argumentando com Deus. A gente argumenta muito com Deus. Deus nos pede alguma coisa, a gente fica tirando provas e argumentando. Veja bem, o homem não argumentou, ele levantou com o seu filho. O menino não sabia de nada, nem tudo a gente precisa falar, e ele saiu com o que ele precisava, a lenha, em direção ao lugar que Deus ainda não havia mostrado. Deus mostraria. Argumento, querido, a gente precisa perder essa prática de argumentar com Deus, principalmente. As coisas que Deus faz, elas são perfeitas. Amém, queridos? O que Deus faz é perfeito, não argumente, faça simplesmente. Se Deus está te pedindo, sacrifica o teu filho, leva o teu filho para o sacrifício. Se Deus está pedindo, sacrifica o teu tempo, leva o teu tempo para o Senhor. Se Deus está te pedindo, sacrifica mais de tal área, não argumente, só sacrifique. Às vezes a gente põe um punhado de argumento, eu não posso, porque é isso, por causa daquilo. A gente põe os nossos argumentos, e aí, querido, a bênção não chega na tua vida. Eu estou te falando aqui, princípios fundamentais da Bíblia, para uma pessoa que está buscando ser abençoado. Não argumenta. Deus falou, você está certo que simplesmente faça aquilo, ele vai cuidar. Você já viu que a gente coloca empecilhos até quando Deus... Eu não queria adiantar a conversa aqui, mas vou adiantar para você entender. Na verdade, Deus não estava querendo, irmãos, que Abraão matasse o filho dele. Deus queria fazer o que com Abraão, que estava no versículo 17 e 18, mas só que ele precisava ver se Abraão era merecedor, e a prova era a fidelidade. Então estou jogando lá para frente para você entender. Então, na verdade, argumentar com Deus já é sinal de incredulidade. Então, quando a gente argumenta, a gente começa a racionalizar muita coisa, começa a traçar nossos planos, nossos caminhos, a gente já coloca Deus de lado e já começa a entrar o nosso eu. Ele simplesmente se levantou e foi atender, ou melhor, foi dar para Deus o que ele estava pedindo, porque até então Abraão não sabia o desfecho. Ele sabia que ele tinha que matar o filho dele e estava levando o menino, né, para ser morto, sem argumentar. Ok, é isso que o senhor quer? É isso que eu vou fazer. Aí a gente pulou lá para o versículo 9 e 10, que a gente vai ver que friamente, com o seu menino lá, ele começa a preparar, irmãos, o lugar, o local do sacrifício. Eu queria que você pensasse na sua área, algumas áreas que você sabe que Deus te pede um sacrifício, e você está argumentando com Deus e não tem coragem de sacrificar.
Pensa nela, porque o que nós queremos aqui, na verdade, é trazer a palavra de Deus de forma que você pode colocá-la em prática. Pensa em algo que Deus está te pedindo para sacrificar e coloca essas etapas aí. Prontidão sem argumentar, eu vou então sacrificar. E aqui, o pai, Abraão, então, olha bem, aqui do versículo 9, que assim que chegou no lugar, Deus disse, aliás, assim que ele chegou no lugar que Deus lhe dissera, ele edificou o altar, ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e ele estendeu a mão para pegar o cutelo. Na Bíblia hebraica é faca, para pegar faca para matar. Veja bem, irmãos, friamente ele preparou o lugar, colocou a lenha, amarrou seu filho, deitou o seu filho sobre o altar, em cima da lenha, né? Veja bem que é uma ordem. Ele, né, preparou o altar, colocou lenha, amarrou o filho dele, não na lenha, amarrou o braço, perna, e aí deitou o filho sobre o altar, em cima da lenha, e aí ele já foi pegar a faca para concluir o serviço. Qual o serviço que Deus tinha pedido? Qual o serviço que Deus tinha pedido? Mata seu filho para mim, em holocausto, sacrifício religioso, tá? Não era só pegar e matar, né? Era um holocausto, uma coisa de fé. Ele preparou tudo direitinho, estava pronto para terminar o serviço. Outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite é o seguinte: às vezes nós temos que ajustar a nossa trajetória para ajustá-la aos planos de Deus. Às vezes você pega um serviço para fazer na obra de Deus e não muda nem se um anjo aparecer e fala, porque um anjo apareceu e falou, opa, muda. Sim, querido. Às vezes a gente até na obra de Deus, você precisa ficar atento. Se é hora de mudar a trajetória, eu vou te repetir a frase que eu te falei. Às vezes temos que ajustar a nossa própria trajetória para ajustá-la aos planos de Deus, para colocar a sua trajetória na trajetória de Deus. Guarda isso no teu coração. Eu escrevi com letra grande aqui para eu repetir para você. Às vezes temos que ajustar a nossa trajetória para ajustá-la aos planos de Deus. Porque é isso que eu estou te mostrando aqui, uma vida de uma pessoa abençoada. Agora, se você fixa num trabalho, numa direção, numa obra, estou falando até de obra de Deus, querido. E você foca e vai, você está morrendo, mas vai, insiste, tem que dar uma parada e olhar. Pode ser que Deus queira que você ajuste a trajetória do plano dele. É o que nós estamos vendo aqui. Eu estou te falando de uma pessoa abençoada e de uma pessoa não abençoada. Pode olhar na Bíblia, os homens, as mulheres, o país, a nação de Israel, teve que se ajustar ao plano de Deus para que eles pudessem chegar, alcançar a bênção do Senhor. O tempo todo eles tiveram que ajustar, não é? Foram por terra de Canaã, quando eles foram para o Egito, e o Senhor muda a trajetória, traz eles de volta para Canaã, porém passando pelo mar. E mesmo no mar tiveram que dar voltas, na porta de Jericó tiveram que dar voltas, na porta da entrada tiveram que dar voltas. Querido, a nossa trajetória, ela não é linear, ela não é reta, ela não é direto, ela o tempo todo o Senhor fará ajustes e nós temos que compreender os ajustes que Ele está fazendo. Eu estou me referindo à vida, tá, queridos? É a vida, a minha vida, a sua vida, na nossa caminhada. Por que eu te digo isso, irmãos? Veja bem. O Senhor, então, ele vai friamente, versículo 9 e 10, prepara o altar, o serviço dele, a obra de Abraão, a obra que Abraão servia, ele era você já disse, obedecer a Deus e matar seu filho. Então ele preparou, deixou no ponto de matar o filho. Ele pegou a faca, a tradução lá no hebraico é faca, não é cutelo, que cutelo fica uma coisa meio desconhecida, faca mesmo. Quando ele pega a faca, diz a palavra, né? Verso 10, e estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar seu filho. Olha bem, né? Com a faca na mão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. Ele na hora de terminar o serviço, querido, ele respondeu, eis-me aqui. Ele não desceu a faca. Eu escrevi na minha Bíblia, uma precisão cirúrgica. Ele parou. Se ele fosse tupetudo como muitos de nós,
Se ele fosse rígido como muitos de nós, se ele fosse um punhado de coisa, não, porque eu tenho que concluir esse trabalho. O que ele teria feito? O que ele teria feito? Concluído o trabalho que Deus pediu, que era: mata o seu filho. Você está entendendo, querido? Diz amém. Isso é para abrir o teu olho, para que você compreenda. E vou repetir a frase que eu escrevi grandona: às vezes temos que ajustar a nossa trajetória para ajustá-la aos planos de Deus. A trajetória era essa: o cutelo na mão, o menino amarradinho lá para morrer. E olha, querido, era um culto a Deus. Que mal teria se ele tivesse matado o filho? Que mal teria? Nenhum, Deus pediu. A maioria de nós se apoia em Deus pediu, Deus mandou, Deus falou, estou fazendo. Mas Deus talvez já tenha falado para você: ajusta a trajetória, é aqui. Aí, querido, ele vai, uma coisa tremenda, com a mesma prontidão que ele ouviu lá no versículo 2, e saiu para atender o pedido de Deus. Ele também não conclui o serviço, e fica um serviço sem terminar, sem concluir. Não terminou a obra. Às vezes a gente fica triste por não ter concluído uma obra, não fica? Não fica? Por que eu não concluí? Por que eu não fiz? Eu tenho que terminar. Às vezes você nem dorme para terminar um serviço. Agora vamos trazer esse tempo para a vida pessoal. Quantos louvores e quantas adorações Deus esperava receber da tua boca e da tua vida, mas porque você tinha que concluir aquela lavação de roupa, aquela lavação de vasilha, aquela esfregação de chão e 300 coisas, você tinha que ajustar a tua trajetória. Às vezes é importante deixar que as vasilhas fiquem lá, naquele monte, e você vai dobrar o teu joelho e vai adorar a Deus. Talvez Deus queria a tua adoração, queria o teu louvor, queria a tua devoção. Talvez Ele queria te presentear com algo e você, rígida. Eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu não durmo sem terminar. Senhor, como é bom a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém, queridos? Como é bom a palavra de Deus. Não teria tanta ansiedade, tanta depressão, tanta coisa que a gente tem se a gente conseguisse, aprender com os homens e mulheres da Bíblia. Querido, o que acontece então? Está claro na nossa Bíblia que ele não mata o menino. O anjo do Senhor falou para ele: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. E o anjo fala, versículo 12: não estenda a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Querido, você já está pronto para ouvir a voz de Deus? Vai, e depois ele fala: não faça, que eu te mandei fazer. Olha bem, eu vou repetir o que eu estou falando. Você está preparado para ouvir Deus falar assim: vai e faça, e depois ouvir Deus falar: não faça o que eu te mandei fazer? Porque Deus tinha mandado ele fazer, e agora Deus vai falar: não faça. É isso, querido, que a gente tem que ter essa sensibilidade espiritual para ver o que o Senhor está nos mandando fazer, porque Ele pode te mandar fazer, depois Ele fala: não faz. Mas se você for teimoso e teimosa, você vai fazer. Eu tenho que terminar o que eu comecei, e eu vou fazer. Porque Deus me mandou, mas Ele já te mandou não fazer mais. Eu só penso aqui, se esse camarada era religioso, fosse religioso demais, ele tinha metido a faca no filho dele. Mas vamos continuar para você ver que a bênção que ele recebeu não foi porque ele ia matar o filho. Aí a palavra, o anjo diz, logo em seguida, verso 12 mesmo, o anjo diz assim: agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o teu filho, o teu único filho. Muitos de nós já começam negando o filho, negando a filha. Aquilo que Deus te pede lá atrás, você nega. Você não dá, então já perdeu a bênção. Ele não, eu vou entregar meu filho, e na hora de emolar o menino, ele para a trajetória, não faz o que Deus pediu para fazer. Enfim, verso 13, então, quando ele levanta os olhos, ele vê um carneiro agarrado pelo chifre, ele vai, pega o carneiro e oferece a Deus. Aí, queridos, vai acontecer uma coisa. Então, verso 15, o anjo vira para ele e fala assim, pela segunda vez, verso 16, ele fala assim, olha bem, o que o anjo diz? Por isso mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse da cidade dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Olha bem, porque obedeceste a minha voz. Amém, queridos? O que Deus queria, na verdade, meus irmãos, era esse versículo 17 aqui, 16, 17, 18, era o que Deus queria. Deus queria dar para ele tudo isso, mas para ele chegar
a ter tudo isso, ele foi provado. E é aí que nós somos, às vezes, a maioria das vezes, reprovados. Porque não tem mágica. Deus está te pedindo algo agora mesmo. Eu sei que Deus está te falando no teu coração, te pedindo algo. Como foi pedido a Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Diz ainda, a Bíblia registra. Me dá o teu único filho, a quem tu amas. Não era um filho qualquer. Sabe aquele filho lá? Aquele filho, sei lá, aquele filho perdido, louco. Não, querido. Era o filho a quem tu amas. Então, querido, o tempo todo Deus está querendo fazer esse processo com você. Te pede algo, porque Ele tem uma intenção, na verdade. Nem é de Deus te pede algo, nem é querendo aquilo que Ele te pede, que Ele não precisa. Mas Ele te pede para te provar. Mas quando você já começa negando o que Ele te pede, pronto, Ele já te descarta. Não serás uma pessoa abençoada, porque é assim que Deus trabalha. Ele te pede, você só tem que abrir mão e fazer o que Ele pede. Então, queridos, vamos pensar aqui. Se você está aqui nessa noite e quer ser abençoado, ser abençoada, não importa qual área. Se você quer que o Senhor te multiplique, quer que a tua descendência seja como as estrelas do céu, como a areia do mar, quer que a tua descendência tome posse da cidade dos teus inimigos, como foi com Abraão. Se você quer que Deus te encha de bênçãos, você precisa então fazer assim como Abraão fez. Se Abraão continua, o que ia acontecer? Nós já pensamos nisso, o que ia acontecer? Então é preciso rever a trajetória. Se Abraão tivesse matado o seu filho, Abraão teria feito exatamente aquilo que Deus não queria que ele fizesse. É muito complicado as coisas espirituais, não é? Se Abraão fizesse aquilo que ele tinha pedido, Abraão tinha feito exatamente o que ele não quisesse. É uma prova, querido. Quantas provas Deus nos põe? Quantas provas Ele te põe, Ele me põe, querendo que você não faça aquilo. É confuso, mas é a verdade. O que Deus espera então de você? De mim? Deus espera uma ação nossa, para que em contrapartida o Senhor também jure por Ele mesmo, como diz a palavra aqui. O anjo disse que o Senhor disse assim: jurei por mim mesmo, disse o Senhor, que vou te abençoar, porque você foi obediente à minha voz. Tudo que a gente precisa, irmão, de uma ação dentro da vontade de Deus, para que o Senhor também jure por Ele mesmo, que vai te abençoar, que vai nos abençoar, e vai abençoar a nossa descendência, e vai confirmar a bênção na nossa vida. Mas é preciso fazer este ajuste da caminhada. Ouvindo o que Deus nos pede, sendo obediente, não argumentando, e fazendo exatamente o que Ele quer. E às vezes o que Ele quer que a gente faça, é que a gente não faça o que Ele falou lá atrás que deveria fazer. Que pedido? Me entrega teu filho, mata teu filho para mim. Depois não mata teu filho para mim. Porque você me obedeceu, então eu vou te dar todas essas coisas. Como ele obedeceu? Ele obedeceu oferecendo o filho, e ele obedeceu não matando o filho. Quantas pessoas, queridos? Quantas pessoas você já matou? Presta atenção no que eu te digo. Quantas pessoas você já matou quando Deus não queria que você matasse? É sério e é profundo. Baixa a tua cabeça e nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua presença. Ajuda-nos o tempo todo a estarmos atentos à tua voz, para nós compreendermos o que o Senhor espera de nós, da nossa trajetória, da nossa caminhada como crente, como servos do Senhor, como obreiros, como servos que somos. O tempo todo o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, e nos ajudar. Abençoa, Pai, o teu povo, leva em paz, guarda, livra de toda doença, toda enfermidade, todo mal. Senhor Deus, livra do homem mau, Senhor, livra dos roubos, Senhor, dos assaltos, livra da criminalidade. Senhor, que o Senhor possa nos guardar em todo o tempo. Mais uma vez também nós te pedimos, Senhor, acabe, ó Deus, com essa pandemia. Esperamos um milagre da tua parte, nós clamamos a ti, pedindo um milagre. Acaba com essa pandemia, Senhor. Tem
tenha misericórdia, meu Pai. Mais uma vez eu peço, Senhor, nos leve em paz, nos dê uma ótima semana na presença do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que os teus braços sejam fortalecidos pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção do céu em cima, com bênção do abismo embaixo, com bênção da fartura e bênção da prosperidade. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do Senhor para os irmãos. Tenha uma ótima semana, se cuide e vamos estar juntos, queridos, durante a semana, se Deus quiser. Deus abençoe, em nome de Jesus.